Hoje nós vamos falar sobre traços de orfandade. Nós vamos ter um personagem da Bíblia aqui que tem esses traços de orfandade. Vamos ver o que a orfandade causa na vida das pessoas que mantêm essa orfandade no seu coração. Quando a gente fala de orfandade, obviamente, nós estamos falando de alguém que perdeu a paternidade, que não tem um pai, que perdeu o pai muito cedo, ou foi órfão mesmo de pai, de mãe, foi abandonado, enfim. Mas estamos falando também de uma orfandade espiritual. E eu queria ler aqui o texto, nosso texto base, que está em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Vamos para a leitura então aqui. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. A ama desse garoto o apanhou e fugiu com ele, mas na sua pressa durante a fuga, ela o deixou cair e ele então ficou aleijado dos 2 pés. O seu nome era Mefibosete. Então Mefibosete ficou órfão de pai e de mãe. Por que eu digo de pai e de mãe? Porque provavelmente a sua mãe não existia mais nesse tempo, não sei o que houve, porque quem fugiu com o garoto foi a própria ama, a babá, a pessoa que cuidava do garoto. Então, provavelmente ele não tinha mãe. E o seu pai morreu naquela batalha contra os filisteus, onde também Saul morreu, e, enfim, outros filhos de Saul morreram. Então nós vemos que o texto diz aqui que ele tinha 5 anos de idade. Mefibosete ficou órfão de pai e de mãe aos 5 anos de idade. Uma história muito ruim, porque ele era um príncipe, herdeiro do trono, mesmo sendo filho do herdeiro do trono, em segunda instância, ele deveria ser um herdeiro do trono de Israel. Mas aqui há uma tragédia. A ama, fugindo desesperada, o deixa cair. Ele é uma criança pequena e o texto diz que ele ficou aleijado dos 2 pés. Talvez tenham quebrado, talvez tenham torcido. Enfim, alguma coisa aconteceu e ele ficou aleijado dos 2 pés e teve que morar como um fugitivo às escondidas. Mas eu queria trazer para nós aqui as lições do texto que lemos e do assunto que estamos tratando. E como eu já disse aqui, nós vamos tratar dessa perda trágica, né, dos pais do Mefibosete, esses traumas que foram causados, complexos, que foram instalados, inaugurados na vida, na alma de Mefibosete, justamente em consequência dessa tragédia que houve com a perda do seu pai e provavelmente da sua mãe. Então vamos trazer aqui o que essa orfandade faz. Como eu já disse, a orfandade é a ausência da paternidade. Então quando não temos pai, nós somos órfãos. Toda pessoa que perde o pai ou é abandonado pelos pais é um órfão. Mas também tem pessoas que são órfãs de pais presentes, ou de pais vivos, ou de pais que estão ali, mas não fazem parte da essência da vida. E orfandade é uma doença, é uma enfermidade que gera muitos transtornos na vida de uma pessoa. A Bíblia fala sobre isso, e todo órfão, ele cria características, que são os traços dessa orfandade, e que fazem com que essa pessoa se torne, de certa forma, um fugitivo na vida ou uma grande vítima. E a pessoa tem comportamentos, tem atitudes muito ruins na sua vida. A orfandade, ela se torna um cativeiro emocional
às vezes até existencial na vida de determinadas pessoas. Então, como se trata aqui de uma mentoria, nós vamos trazer as lições para que você possa compreender e fazer uma autoanálise para ver se você não carrega com você um pouco dessa orfandade. E como nós estamos falando aqui para líderes, para pessoas que influenciam ou que lideram, é muito comum encontrarmos líderes com traços de orfandade. E todo líder que ainda carrega algum traço de orfandade em sua alma, em sua essência, provavelmente ele vai ter muita dificuldade para liderar, para se relacionar com os próprios liderados, para ter êxito, para ter sucesso na sua liderança. Então vamos lá. O primeiro traço que a orfandade gera no coração de uma pessoa é o que chamamos de deformação da personalidade. O que é a deformação da personalidade? O texto que lemos de 1 Samuel capítulo 4, verso 4, aliás, 2 Samuel 4, é o texto que nós lemos, né? Diz que o garoto tinha, Mefibosete, era da idade de 5 anos. E por que a Bíblia destaca a idade de 5 anos? Porque, de acordo com a psicologia, a partir dos 5 anos de idade, a personalidade de uma pessoa passa a ser definida. Então, toda criança, a partir dos 5 anos de idade, ela tem a sua personalidade já começa a ser construída. E ela vai ser exatamente o que a partir daquela idade acontecer. Se ela for uma criança amada, aceita pelos pais, tem o carinho, tem o apoio dos pais, tem a presença dos pais, ela é uma criança que não tem nenhum trauma, que não tem nenhuma ausência de afetividade na sua vida, ela obviamente vai sendo criada um personagem, a sua personalidade vai sendo criada perfeita, alegre, feliz, né? Ela é vai criando uma personalidade de comunicação, ela se comunica com as pessoas, ela tem interesse pelas pessoas, ela não é fechada, diferente de uma criança de 5 anos que tem a ausência dos pais, ou que é muito maltratada, ou que vive sob ameaça, ou que vive sob castigo. Uma criança que vive perturbada, ela desenvolve um perfil comportamental que nós chamamos de personalidade, ela começa a desenvolver de uma forma agressiva, de uma forma ruim. Você já viu criança de 5 anos que é agressivo? Né? Onde vai, ele agride, ele faz escândalo, ele faz isso. Normalmente, são crianças que têm um tipo de formação no lar que o leva para aquele tipo de comportamento. Às vezes os pais gritam muito, mesmo que não gritem com a criança, mas brigam entre si, discutem, falam palavrões, xingam, ameaçam os outros, são briguentos. Então a criança ela vai tendo essa referência, seu sistema cognitivo vai sendo formado, ela vai criando aquele perfil de personalidade, né? Então, o texto aqui diz que Mefibosete, com a idade de 5 anos, ele sofreu esse momento. Ele vê o seu pai, ele não entende o que está acontecendo, ele só sabe que a sua ama sai correndo, pega ele, sai desesperada. Talvez ele ouviu algum alarido de batalha, de morte, mataram o pai, o príncipe morreu, o rei morreu, o avô, que era o Saul. Então a criança entra em desespero. E aqui, além dessa notícia de ser tirado bruscamente do lar, do palácio, de onde tinha segurança, ele também, o texto diz que ele também sofreu o trauma da queda. Então a ama caiu, tem uma versão da Bíblia que diz que ela caiu sobre o garoto, e nessa queda, então ela caiu sobre as pernas, os pés, e o menino quebrou seus pés.
Então veja bem, de todas as formas ele sofre traumas emocionais, afetivos, pela perda do pai ou da família, sofre o trauma de ser tirado bruscamente, violentamente da sua casa, do seu lar, da sua segurança, que toda criança vê a sua casa, o seu lar, como seu lugar de garantia de segurança. Além disso, ele tem um trauma físico. Quando ele sente a dor, né, do sofrimento, de ter uma fratura nos seus pés. Então, tudo isso é traumático. E isso vai codificando a alma. Então, a personalidade, ela vai sendo formada. E dependendo daquilo que acontece, dos eventos emocionais que a pessoa passa nessa idade, haverá deformidade ou deformação da personalidade. Tudo oriundo dessa orfandade. Então tem gente que está órfão, né, que tem uma personalidade até mesmo adulta, deformada em consequência da experiência da infância, né, dos seus 5 anos em diante. Quando passou por determinada situação. É muito traumático isso para todo mundo. E as pessoas, elas carregam esse traço com elas. Aí tem dificuldade no desenvolvimento, porque a orfandade, ela vai criando um perfil, né? Eu sou analista de perfil comportamental, então nós chamamos de perfil. O perfil da pessoa, do comportamento dela, né? Que a psicologia chama de personalidade. Então, nós vamos vendo as pessoas tendo vários tipos de reação, de comportamento, de atitudes. Aí você, às vezes, até julga o comportamento da pessoa, dizendo, poxa, essa pessoa é mal educada, essa pessoa é agressiva, essa pessoa é silenciosa, essa pessoa é afastada, essa pessoa ela não gosta de se relacionar, é uma pessoa reservada, né? Às vezes, a pessoa traz com ela esses traços justamente pelas marcas que ela sofreu lá atrás. Então, a orfandade tem sido a principal causa da deformidade ou da deformação da personalidade ou do perfil de uma pessoa, do perfil comportamental de uma pessoa. A deformação ou deformidade da personalidade de alguém vai sempre desencadear crises nessas pessoas. Toda pessoa que tem uma deformidade na sua personalidade, ela sempre vai desencadear uma série de crises na sua identidade, vai desenvolver complexos de inferioridade, ela vai desenvolver uma baixa autoestima, ela não vai desenvolver competências, potenciais, capacidades para desenvolver, para crescer, para liderar. E como nós estamos falando aqui de líderes, muitos líderes precisam desenvolver o seu potencial, a sua capacidade de liderança, de comunicação, de ensinamento, de envolvimento. Agora, se o próprio líder tem deformidades na sua alma, ele é limitado, ele tem crises de identidade, ele não conseguiu se definir, porque todo órfão tem dificuldade de criar uma identidade, de ter a identidade original. Normalmente, os órfãos são pessoas que têm identidades que eu chamo de colcha de retalhos. Você já viu uma colcha de retalhos, né? Que também nós chamamos de modelo mosaico. Você já viu um mosaico? Naquele negócio de quadrinho, de marcar, né? Então tem lá, vai ligando os pontinhos, vários números. Tem um desenho que é feito abstratamente, de uma forma abstrata. Então a pessoa bota uma série de números, aí diz, vai ligando os números. E você vai ligando os números, daqui a pouco você tem a forma, né, de um desenho, de uma figura. Mas ali nós chamamos de mosaico. Então esse mosaico são peças que você vai formando. Tem gente que tem a orfandade no seu coração e ela não tem uma identidade única.
A sua identidade é formada por mosaico, por retalhos. Por quê? Para onde ela vai, alguém dá uma identidade. Eu tenho um amigo, né, eu conheço um homem de Deus, talvez alguns já conheceram, chamado Wilson Santos. O pastor Wilson Santos é um homem de Deus, um líder de uma igreja aqui no Rio, e é um grande avivalista, inclusive um grande compositor também. Todas as igrejas do Brasil inteiro já cantaram suas músicas, ou cantam. A música Caiam por Terra Agora os Inimigos de Deus, é do Wilson Santos. Nosso Deus é soberano. Essa música também é do Wilson Santos. Então o Wilson Santos, ele foi abandonado, ele é um órfão. Foi abandonado na rua, bebê, criança. E alguém o pegou e o levou para um orfanato. Então o Wilson conta, ele sempre fala do testemunho, ele virou mendigo depois, teve que fugir do orfanato, ficou na rua, virou mendigo, e Deus, graças a Deus, graças ao Senhor, Deus, ele saiu da rua, ele veio para a igreja, se converteu e mudou de vida. Mas ele conta no testemunho dele que ele começou a ter muita dificuldade porque ele era sempre levado para famílias diferentes. Então, quase todo final de semana, alguém vinha lá e levava o Wilson para passar o final de semana na casa. Então ele foi por muitos lares, mas ninguém o adotou. Mas todo mundo queria dar uma identidade para ele, queria falar uma coisa para ele, dar um perfil para ele. É assim que acontece com muitos órfãos. Então todo órfão ele tem dificuldade de ter uma identidade real, aquela identidade que é de Deus. Por quê? Porque para onde ele vai, alguém tenta dar uma identidade para ele, tenta dizer quem ele vai ser. E ficam nessa coisa. E a pessoa vai desenvolvendo essa personalidade deformada dentro dela. Então é muito sério a gente trabalhar com um órfão. É necessário, para você trabalhar, é necessário que você trabalhe a identidade, você trabalhe os complexos de inferioridade, a baixa autoestima, você trabalhe as deformidades do seu perfil comportamental, da sua personalidade, e coloque nele, construa nele uma identidade real de quem de verdade ele é em Cristo Jesus. Amém? Então vamos entender isso. Uma outra coisa, se você for curioso, no meu canal no YouTube tem uma palavra chamada as 5 identidades que foram imputadas a você. 5 identidades, basicamente, elas foram imputadas a você. Primeiro é a que teus pais te deram. Segundo, é aquela que o teu país te dá. O governo te dá uma identidade. E tem muita gente que a identidade no governo é um número social. Tome muito cuidado com Terceiro, pessoas te dão uma identidade. O meio ambiente onde você está podem te dar uma identidade. As pessoas têm a mania de querer colocar um rótulo ou uma identidade em nós. A quarta é aquela que você desenvolve para você, a identidade que você cria. Aí eu falo, quando pessoas são vulneráveis e têm problemas na alma, elas vão permitir que todo mundo lhe dê um pedaço da sua colcha de retalho. E nós vamos criando uma identidade que não é propriamente nossa. É aquela que nós pegamos um pedaço do papai, dos nossos pais, um pedaço do governo, um pedaço do meio ambiente onde nós estamos, onde nós fomos formados, onde nós vivemos, convivemos, e vamos colocando isso dentro de nós. Às vezes, até mesmo espiritualmente, socialmente falando. Nós vamos colocando um pedaço de cada coisa e formamos uma identidade para nós. E a quinta identidade é a identidade que Deus te dá. É a identidade original que está no coração de Deus. E quando você tem o seu encontro com Deus e busca essa identificação com a identidade que Deus tem, tudo fica mais fácil para você. Porque quando você descobre a sua verdadeira identidade em Deus, você se descobre para o mundo e você sabe para que veio, né?
quando você descobre a sua identidade verdadeira em Cristo Jesus, então você sabe para que você nasceu, né? Qual é o seu propósito de vida, para onde você está indo, qual é o seu destino e o que você veio fazer nessa terra. Então aí você vai desenvolver competências para que você viva todo o propósito de Deus para a sua vida. Então todo órfão tem essa dificuldade de construir uma verdadeira identidade legítima em Deus. Por quê? Porque ele é formado, a sua personalidade ou o seu perfil comportamental, ele é costurado como uma colcha de retalhos. Todo mundo lhe deu uma ideia, todo mundo disse que tinha que fazer, menos aquele que realmente sabe para que nós viemos, que é o Senhor nosso Deus. Um outro traço que a orfandade causa nas pessoas, nos órfãos, é justamente o medo e a fuga. Você vê que no texto que lemos, quando a ama, a babá do Mefibosete, percebeu que havia uma guerra, que o rei Saul, que o Jonathan haviam morrido e que agora Mefibosete estava órfão, estava sob ameaça, porque quando se matava o rei, toda a família real poderia ser assassinada. Então ela sai correndo, desesperada, né? Ela correu, fugiu, diz o texto. Todo órfão, ele tem medo de muitas coisas, é uma pessoa medrosa. Muitos órfãos desenvolvem muito aquele complexo de terrorismo na sua alma, na sua vida, um complexo de perseguição, todo mundo está me perseguindo, é um complexo de pânico, né? Tem gente que desenvolve a síndrome do pânico, o ataque de pânico. Por quê? Foi gerado na infância, no seu abandono, onde gerou a orfandade. No momento em que gerou a orfandade, foi um abandono, foi traumático, emocional, afetivo, às vezes familiar, ambiental, né? Porque saiu da estrutura do lar, ou às vezes até físico, como foi o caso dele, quebrou os pés desse menino. Então isso gera medo. Então a orfandade, ela gera medo. E um dos traços da orfandade é a fuga também. O que é essa fuga? A fuga é uma marca registrada de todo órfão. Toda pessoa que é órfã de alma, ela normalmente é um fugitivo. Está sempre fugindo. Você conhece alguém que é órfão de alma e que só vive fugindo? Então a orfandade, ela gera essa mentalidade de fuga, esse sentimento de fuga. As pessoas vivem fugindo. É uma marca, a fuga é uma marca registrada de quase todos os órfãos. Órfão emocional, órfão espiritual, órfão de pai físicos, né? De paternidade física. Elas são fugitivas. Aí nós vamos para o efeito que essa fuga, onde ela causa, onde ela surte esse efeito, ela desenvolve esse efeito de fuga. Normalmente, os órfãos, eles fogem do tratamento do caráter. Não sei se você conhece uma pessoa que foge ou que já fugiu de tratamento do caráter, e que eu espero que não seja o seu caso. Mas tem gente que tem um caráter ruim e quando encontra um mentor, um líder, uma pessoa que vai trabalhar o seu caráter, quando ela percebe que ela está sendo trabalhada no caráter, tratada em seu caráter, a primeira coisa que ela faz é fugir, é escapar. Ela foge, ela não quer encarar aquilo. O que é isso? Traço de orfandade. Outra coisa, ele foge da cura, porque a orfandade é uma enfermidade, é uma doença emocional. É uma doença que codificou a pessoa, que está marcando a pessoa. Então, quando ela percebe que há cura para aquilo, ela foge.
Até porque o órfão, como ele se vitimiza, normalmente ele faz daquele ambiente que ele está vivendo, como no caso a orfandade, aquilo se torna, de certa forma, para ele, um refúgio, um lugar onde ele se refugia. Ele se esconde ali. Então isso não deixa de ser uma enfermidade na alma, uma doença. Mas quando ele percebe que alguém está querendo tratar, curar isso, então a pessoa escapa, né? Mas isso é traço da orfandade, oriundo da orfandade. O órfão de alma normalmente foge do confronto. Ele não gosta de ser confrontado. Todo órfão tem dificuldade no confronto. Eu volto a trazer o exemplo aqui do pastor Wilson Santos. Ele conta que ele se tornou muito rebelde por conta exatamente disso. Porque as pessoas às vezes queriam dar uma espécie de educação para ele, de dizer, né, como é que ele deveria se comportar e que ele estava fazendo de forma errada, que ele se comportava errado. O que acontece? Ele, então, se tornava rebelde. Então, de certa forma, a rebeldia, ele conta que a rebeldia se tornou uma espécie de segurança para ele. E isso é fato, é verdade. Todo órfão de alma, quando é confrontado, ele se rebela. Por quê? Porque é a forma que ele tem de autodefesa. A rebeldia se torna um mecanismo de defesa para aquela pessoa. Porque ela está sendo confrontada. Porque o confronto aponta exatamente o real problema dela. E como ela não quer ser exposta, porque a orfandade parece ser para ela um campo de defesa, uma vestimenta, é como se, tratada disso, ela ficasse nua. Então ela tem uma reação negativa. Todo órfão, então, foge de confronto. Outra coisa que a orfandade deixa, foge da paternidade espiritual. Todo órfão não quer ser paternizado. Seja por alguém, ele vai sempre desconfiar, ele vai sempre ter dificuldade com a paternidade, por mais adotado que ele seja, mas se ele entendeu que ele foi um órfão, foi rejeitado, foi abandonado, ele vai ter muita dificuldade para receber a nova paternidade. E ele vai desconfiar, por mais que as pessoas sejam sinceras e digam que o amam, que o aceitam, o abracem, ele vai sempre ter desconfiança, porque aquilo é um trauma, aquilo é um cativeiro que foi aberto nas suas emoções, na sua alma. Então vamos entender, porque isso é muito importante entendermos, principalmente nós que somos líderes, né? É importante sabermos que nós não podemos fugir da paternidade, porque paternidade é cura. Porque se a orfandade existe, se essa raiz de orfandade foi plantada em alguém, na alma, no coração de alguém, foi plantada por quem? Por pais. Então, a orfandade só existe onde existe a ausência de papai e de mamãe. Só existe onde existe a ausência de paternidade. Então, quem é que tem a autoridade para curar? Quem abriu a ferida. Não é assim? Nós aprendemos isso, que tem maior autoridade para restaurar e para curar quem fez a ferida. Então, a pessoa que bateu, que feriu, é a mesma que deve chegar com a cura. Há um ditado árabe que diz o seguinte: a mesma faca que faz a ferida é a mesma que você pode usar para abrir a inflamação, para tirar o pus, para haver cura. Você entendeu? Obviamente, isso é uma metáfora para dizer que quem fez tem autoridade para fazer um pedido de perdão, um abraço, um amor, uma ministração de cura, de reconciliação, né? Então, o órfão foge da paternidade porque ele entende que a paternidade foi que abriu essa ferida.
Então todo órfão tem dificuldade de se submeter a uma paternidade, de aceitar uma paternidade, seja ela física ou seja ela espiritual. De vez em quando a gente percebe que tem gente que está sempre quebrando aliança, vai embora, não fica aqui, fica com outro, né? De vez em quando está ficando com um pai diferente, espiritual, com um mentor diferente. Quando a gente olha para a pessoa já não está mais com aquele mentor, com aquele pai espiritual, já está com outro, já está em outra congregação, com outro pastor. Normalmente, pessoas que andam assim, elas têm problema de orfandade na alma. Por quê? Porque quem abriu essa orfandade foram pais, ou pais espirituais, ou pais físicos. O órfão normalmente foge do compromisso. Você dá um compromisso para ele, ele até diz que aceita, mas daqui a pouco ele já foge daquela responsabilidade. Normalmente o órfão não tem autorresponsabilidade. É importante entendermos uma outra característica. Ele foge da comunhão. Chama para ter comunhão com os outros, ele está sempre fugindo. Ele não vai na comunhão, ele está sempre isolado, está sempre sozinho, ele cria seu universo paralelo, mas ele evita a comunhão. Isso são traços da orfandade. Outra coisa, ele foge do discipulado. Você conhece um discípulo que você já tentou com ele muitas vezes, mas nunca dá certo? Orfandade. O órfão de alma foge do discipulado, porque ele sabe que o discipulado é cura, é tratamento. O discipulado amansa, o discipulado corrige, o discipulado trata, o discipulado constrói nova mentalidade, novos momentos, constrói novas atitudes, novas ações. O discipulado vai construir novas personalidades na pessoa, um novo caráter. Então ele foge disso. Ele foge de aliança, né? Todo discípulo que tem orfandade no coração, traços de orfandade, ele vai fugir da aliança. Conhece gente que vive quebrando aliança? Quebra aliança com um, com o outro, sai fugindo, não gosta de aliança. Por quê? Orfandade não quer aliança. Orfandade é isolado, orfandade é sozinho, é solitário. Todo órfão é solitário. Então por isso que Deus disse que o órfão, ele é o pai dos órfãos e das viúvas, para que eles não vivam solitários. Está lá no Salmo 68, eu acho, diz sobre isso, né? O Salmo 68. Fala que Deus é o pai do órfão e da viúva, porque não quer que eles vivam na solidão e os faz viver em família. Olha que coisa tremenda. Por quê? Porque eles não querem ter comprometimento e viver em família e em aliança com ninguém, seja espiritual ou aliança física com alguém. Todo órfão vive fugindo de estruturas, como igreja, congregação, relacionamentos, foge de estrutura como submissão, né? Ele não gosta de submissão, ele tem dificuldade de se submeter à autoridade. Toda pessoa que é órfão tem dificuldade, né, de submeter a tudo, qualquer figura de autoridade, porque a figura de autoridade, seja ela de um líder espiritual, de um professor, de um pai, ou seja, de qualquer pessoa, de um patrão, toda figura de autoridade, ela sempre aponta para a figura paterna. Então, como a orfandade foi gerada pela figura paterna, a pessoa tem dificuldade de ver essas autoridades como alguém que pode lhe proteger e lhe abençoar. E normalmente essas pessoas fogem, né, ou têm dificuldade de se submeter a essas estruturas. A orfandade, como eu já disse, gera medo e insegurança. Todo órfão é inseguro, porque ele tem medo de se arriscar, tem medo de que a coisa piore na vida dele, tem medo de ser decepcionado, e tem medo de ser abandonado de novo. O medo do abandono sempre vai acompanhar, até que ele seja curado de verdade e seja paternizado por alguém que de verdade o ame e o abençoe. Então, o líder precisa entender isso e fazer esse autoanálise para ver se de fato
você não se encaixa dentro desses traços, né? Porque isso é problema para uma liderança que tenha êxito, que queira ter êxito, conquistas, porque a alma dele, como eu disse, está sempre em desespero. Vamos trazer aqui o exemplo do Mefibosete. Ele fugiu quando era menino. A morte do pai, do avô, provocaram essa insegurança, esse medo, esse abandono. Então ele sempre vai ter essa insegurança, achando que pode acontecer de novo. Vamos entender uma coisa aqui sobre essa questão da orfandade, que a ausência do pai, a ausência da paternidade, sempre vai provocar insegurança e vai provocar medo em todos os filhos, sejam eles espirituais ou sejam eles físicos. É nesse momento que se instala na alma de uma pessoa a orfandade. Então nós temos que atentar para esses detalhes, tá bom? O outro traço aqui da orfandade está exatamente no resultado daquela fuga, que foi o aleijado ou o aleijão nos pés. O Mefibosete ficou aleijado dos pés. Ele sofreu um aleijão nos seus pés. Quando isso aconteceu? Naquela fuga, né? A ama caiu por sobre o garoto e ele ficou aleijado dos pés. E a Bíblia diz que ele andava manquejando. Então preste atenção, o que isso nos ensina? Que traço é esse que a orfandade gera? A orfandade deixa pessoas aleijadas na sua forma de andar, na sua forma de caminhar na vida, né? Por quê? Porque os pés falam de equilíbrio, de caminhada, de andar, de ser uma pessoa bem posicionada. Só que quando ele tem os pés aleijados, toda pessoa que tem os pés aleijados, ela tem dificuldade de ter equilíbrio, né? Ela tem dificuldade de se posicionar corretamente na vida, na sua caminhada, em tudo que ela faz. Todo órfão de alma, ele tem dificuldade de se firmar e de se autoafirmar em qualquer área da vida. Você conhece uma pessoa que é instável, ora está bem, ora está ruim, que ora é alegre, feliz, outra hora está sempre triste, está sempre vivendo o oposto, né? Tem gente que vive uma vida, de vez em quando, antagônica, nela mesma. Ela vive em polos diferentes, 2 polos. É que nem uma pessoa bipolar. Tem hora que ela está bem, tem hora que ela não tá bem. Órfãos normalmente desenvolvem esse perfil de bipolaridade. É o pé, é a dificuldade de ficar firme, é o pé aleijado, é o pé que não mantém equilíbrio, não mantém equilíbrio emocional, não mantém equilíbrio no casamento, está sempre trocando de família, de casamento, o equilíbrio, a falta de equilíbrio na vida financeira. Tem gente que tem sempre dificuldade financeira, ela não consegue se firmar na vida financeira. Tem hora que está bem, tem hora que não está, tem hora que está bem empregado, tem hora que não está, tem hora que pede conta do trabalho, tem hora que desenvolve uma vida profissional bem, depois esculhamba tudo, acaba com tudo. São as pessoas que têm dificuldade para se equilibrar. A orfandade deixa aleijões nos pés e a pessoa tem dificuldade para se firmar na vida, né? Ela tem dificuldade de firmar alianças, de firmar casamento, de firmar amizades. Ela tem dificuldade de firmar parceria. Ela entra em parcerias com pessoas, mas ela nunca consegue se firmar. Ela está sempre violando códigos, né? É o órfão de alma. A orfandade quebra os pés de pessoas. Então ela não se equilibra em nada. Ela não se equilibra na vida espiritual, no ministério. Eu conheço pessoas que são líderes, pastores, que já foram homens e mulheres de Deus, mas que hoje não são mais. Têm dificuldade de se equilibrar no ministério, porque foram órfãos e continuam sendo órfãos, tendo orfandade no seu coração. E elas têm dificuldade para se firmar no ministério, ou firmar seu ministério, firmar sua vida espiritual. Conhece pessoas que de vez em quando está firme, está na igreja, passa um tempo convertido, depois desvia, vai embora, depois volta de novo.
pessoas têm os pés quebrados. Orfandade está lá, é a raiz da orfandade. São traços de orfandade que estão em seu coração. E ela tem dificuldade, então, de poder firmar-se na vida. Ela não firma pactos, ela não firma nada. Toda pessoa que é órfã, que tem os pés quebrados, que foram quebrados ou desequilibrados pela orfandade, ela vai ter muita dificuldade de se firmar em qualquer aspecto da vida. Então vamos pensar nisso. Amém? Jesus não quer que tenhamos esse tipo de traços na nossa alma, no nosso coração. Deus nos quer pessoas firmes, nos quer pessoas fortes, nos quer pessoas de aliança, comprometidos, envolvidos, né, com os pés plenamente curados. Um outro traço da orfandade é o complexo de inferioridade. Nós encontramos isso na vida do Mefibosete. Está aqui em 2 Samuel, capítulo 9, verso 8. Então, olha o texto. Complexo de inferioridade. Então, Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto? Olha que expressão. Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto, como eu? É assim que ele se via. Essa expressão, cão morto, era a expressão que todo mendigo, ou que toda pessoa de baixa autoestima, toda pessoa desvalorizada, toda pessoa que era da ralé, usava quando chegava diante de um nobre. Então, a expressão cão morto era dito por pessoas que não se consideravam nobres, que se consideravam a pior espécie da humanidade. E Mefibosete era um príncipe, era filho de Jonatas, era herdeiro do trono de Israel. Mas aqui ele diz para Davi, ele se prostra quando Davi o chama, e ele diz: quem é o teu servo para que tu te preocupes? Tem uma versão que diz para que tu te importes com ele. Quer dizer, uma pessoa que se julga não importante. Quem é que não é importante? É quem não tem valor nenhum. Então era assim que ele se sentia. Ele diz: eu não passo de um cão morto. Entende? Ele diz. O que é isso? Complexo de inferioridade. Ele está revelando como está a sua alma. Então a orfandade gera esse complexo de inferioridade. Né? Todo complexo de inferioridade, todo complexo de baixo autoestima que as pessoas têm, às vezes complexo de timidez, é tudo oriundo da orfandade. A origem de tudo é a orfandade. Todo órfão, normalmente, ele é complexado. Por quê? Porque ele tem uma raiz de rejeição muito grande dentro dele. Então, é assim que Mefibosete se sentia. Então, a orfandade, ela gera exatamente esse complexo dentro da pessoa. Né? Então, a orfandade faz pessoas perderem a sua capacidade de sonhar, de lutar por conquistas, por coisas melhores. Né? Impede as pessoas de almejarem coisas grandiosas e, de certa forma, as torna até vitimistas, porque todo órfão, toda pessoa que tem orfandade no coração se torna vitimista. Ela está sempre mendigando a atenção dos outros, desenvolve um complexo de autocomiseração, ela tem pena dela mesma e quer que os outros também tenham pena e a olhem com aquele olhar misericordioso. Entende? Então é importante nós entendermos isso. Vamos rejeitar isso. Se tem orfandade no seu coração, você precisa colocar isso para fora hoje, em nome de Jesus. E veja-se como você é. Você não é um cão morto, você não é um imprestável,
você não é um desvalido, desvalorizado, você não é uma pessoa sem valor algum, como muitos se julgam. Você é uma pessoa especial. Se você existe, é porque Deus tem algo com você. Deus te trouxe a essa terra, a esse mundo, porque há em você, obviamente, capacidade, unção, graça, vida de Deus, para que você possa ser usado por Deus. Amém? Então não permita que a raiz de orfandade no seu coração gere em você esses traços, tá? de complexos, de insegurança, de timidez, de medo, de rejeição, né? De inferioridade, como nós falamos aqui. Um outro traço é que a orfandade leva a pessoa a morar, a viver, a existir exatamente nos lugares mais impróprios, indevidos para ela. Mas é para lá que ela vai e é lá que ela se identifica. Olha o que aconteceu. O príncipe aqui, Mefibosete, complexado, com orfandade no coração, ele vai viver em Lodebar. Lodebar é uma região, é um lugar. Olha o que está escrito em 2 Samuel 9:5. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Lodebar, no hebraico, significa lugar sem pasto, lugar seco, região desértica. Então toda pessoa que tem orfandade no coração, ela vai sempre se identificar com lugares assim, onde não tem vida, lugar seco, deserto, solitário, onde pouco recurso tem, onde ela pouco é vista e onde ninguém mais quer ir. Porque pessoas libertas, livres, prósperas, não vão para lugares assim. Elas não vão se estabelecer em lugar assim. Mas pessoas que têm esse complexo vai para esse tipo de lugar, de ambiente. Então veja bem, as pessoas estão vivendo isso, muita gente está vivendo espiritualmente, ministerialmente, emocionalmente, familiarmente e financeiramente em Lodebar. Eu conheço gente vivendo isso o tempo todo, porque são pessoas que têm orfandade no seu coração. E elas procuram Lodebar. Então Lodebar representa lugares, ambientes físicos, emocionais, espirituais e até mesmo existenciais, sociais, financeiros. Olha só. Agora, o que Lodebar causa na vida de uma pessoa que tem orfandade em seu coração? Primeiro, ele rouba a nossa identidade de filho do rei. Você vê, Mefibosete era um príncipe, filho do herdeiro do trono de Israel. Agora, ele vive em Lodebar, muitos anos viveu ali. Ele nem lutou, nem se preocupou com a identidade dele de príncipe, de um herdeiro da monarquia. Ele simplesmente se contentou com o tipo de vida que estava vivendo naquele lugar, desértico, sem pasto, sem alimento, passando privações e necessidades. Por quê? Lodebar rouba a nossa identidade de filho de Deus, de filho do rei. Tem muita gente vivendo isso, vivendo em Lodebar, emocional, espiritual, fisicamente, financeiramente, familiarmente, foi roubado esse direito e a pessoa não luta. Outra coisa, Lodebar é um lugar que nos arranca o selo da nossa legitimidade de príncipes, como eu vi aqui, ou de princesas, nas terras do rei, como eu disse. A mentalidade de Lodebar conseguiu apagar a mentalidade de príncipe, de rei, que o sujeito tinha. E acontece com as pessoas isso, né? As pessoas deixam sua verdadeira identidade em Deus, em Cristo, porque se identificaram com o ambiente onde estão vivendo como escravos, como cativos mentalmente. Outra coisa, o lugar
Lodebar é um lugar que codifica mentalmente as pessoas. Quando eu digo codifica mentalmente, por quê? O sujeito era um príncipe, deveria ter a mentalidade de nobreza, mas a sua mentalidade foi convertida na mente de um derrotado, na mente de um pobre, de um mendigo, de um miserável. Entende? Cheio de complexo. Então Lodebar tem esse poder. Quando as pessoas não conseguem identificar isso, porque guardam essa orfandade no seu coração, elas vão pensar, vão perder sua identidade e vão ser codificadas em suas mentes pela visão, pela cultura, pela mentalidade de Lodebar. Então, Lodebar vira uma cultura na vida da pessoa e a pessoa passa a se comportar, a se identificar, né, negativamente, com a baixa autoestima, com a desvalorização pessoal, justamente por causa dessa mentalidade que foi construída dentro dela lá em Lodebar. Tudo gerado por causa de uma orfandade em seu coração. Entendeu? Então vamos compreender isso. Lodebar, então, vem ser essa região que constrói uma mente de escravo, de desvalorização pessoal e fora dos princípios e do reino de Deus. Então, Lodebar é o lugar que rouba sonhos, que rouba propósitos, né? E não permite que nada se construa. Então nós temos que identificar. Caso isso esteja na sua vida, é importante você ter essa identificação. Como a mente de um órfão de alma é manipulada? Normalmente, por ter uma estima muito baixa, sua estima nunca foi elevada, quem vive com essa mentalidade de órfão de Lodebar, que é essa região de opressão mental, normalmente a pessoa se entrega à miséria, à derrota, ao pecado, aos vícios, se entrega à depressão, ao engano e às vezes à autocomiseração. Começa a ter pena de si próprio, se vitimiza e quer que os outros também tenham pena dela. Isso é tudo resultado da orfandade. Quando a pessoa escolhe viver isolado em um lugar, em um ambiente, seja emocional, espiritual e até mesmo social, como Lodebar. Ou toda pessoa que está presa mentalmente em Lodebar, por causa da orfandade, nunca consegue sair de lá sozinho. Sempre vai precisar de ajuda, vai precisar que alguém chegue junto e que a ajude a sair daquele lugar, a arranque dali. E vai precisar da ordem de Deus, da ordem do rei. E foi o que aconteceu com Mefibosete, porque Davi entendeu isso. Davi, então, vai lá e se torna um libertador, um resgatador, né? Porque todo órfão, para ser curado, para ser restaurado, para ser transformado, ele vai precisar de um resgatador, de um restaurador de paternidade. Então, se existe orfandade, algum traço de orfandade em sua alma, em seu coração, esteja certo de que você vai precisar de um resgatador. No caso de Mefibosete foi Davi. 1 Samuel capítulo 9, do 5 ao 7, você vai ver que Davi manda ir em Lodebar, resgatarem Mefibosete do lugar onde ele estava, trazê-lo para Jerusalém, trazê-lo para o palácio e Davi diz assim: eu quero que a partir de hoje você viva comigo na minha casa, fique junto comigo. Eu quero que a partir de hoje você conviva com os meus filhos, você coma pão na minha mesa, você se assente comigo aqui. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos Davi sendo o resgatador de Mefibosete, Davi paternizando
Mefibosete. Então Davi o paternizou, o libertou, o curou da orfandade. Então Davi devolve para Mefibosete mais do que dignidade. Davi devolve a paternidade, porque só paternidade cura orfandade. Então Davi o paternizou de novo, o chamou para que Mefibosete estivesse junto com ele. Aí Davi trabalha a legitimidade real de Mefibosete, trabalha a identidade de Mefibosete, e Davi trabalha o direito, Davi devolve o direito das terras que pertenciam a Saul, a Davi. Todos os bens que eram da família real de Saul e de Jonathan, Davi devolve, dá para Mefibosete e diz: e a partir de agora você vai se sentar na minha mesa, a minha mesa junto com os meus filhos. Você vai comer pão aqui, mas eu devolvo tudo para você. Embora quem leu a história, quem conhece a história do Mefibosete, que o final foi trágico, porque lá na frente, Mefibosete, quando já está restaurado, quando Davi lhe devolve tudo, ele tenta conspirar contra Davi para usurpar o trono, e tem um fim muito ruim, infelizmente. Mas estamos falando agora de um resgate, de alguém que chegou com ele, o paternizou de novo. Não, Davi o libertou, paternizou ele com a cura, né, ou curou ele com a paternidade. Davi devolve a liberdade, liberta o sujeito, devolve a identidade que lhe foi roubada pela orfandade, devolve o direito de prosperar, porque a orfandade tira o direito da prosperidade, mas a paternidade devolve o direito para prosperarmos. Então todo órfão perde o direito da prosperidade, mas a paternidade devolve o direito de prosperar. Foi o que Davi fez com Mefibosete. Olha o que diz aqui, 2 Samuel 9:7. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai. Vou te restituir todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então paternidade é restituição das perdas, paternidade é cura das feridas emocionais que foram causadas pela orfandade. Paternidade é devolver direitos, é devolver posicionamento. Posição, paternidade é abraçar, é dar afetividade, carinho, que um pai pode dar para os seus filhos. E quando eu falo dessa paternidade, Davi não era pai legítimo de Mefibosete, mas ele assume o lugar do pai. Ele diz: por amor ao teu pai, eu vou fazer com você. Está aqui o texto. Ele diz: eu vou usar de bondade, vou ser bom contigo, por amor que eu tive e pelo direito do teu pai. Em outras palavras, eu vou assumir o lugar do teu pai na sua vida, amigo. Então, paternidade é isso. Paternidade traz cura para a orfandade. Então, se existe algum órfão aqui que está comigo, está me ouvindo, está assistindo a essa mentoria, você precisa de um pai espiritual. E entender tudo isso que eu falei. Não fuja do confronto, né? Não fuja da cura, não fuja do discipulado, não fuja do tratamento, da mudança, porque é ali que está a sua transformação. Todas as vezes que nós somos, ou que existe um órfão, e Deus coloca um pai, ou um pai, uma paternidade se apresenta, aparece, você pode estar certo de uma coisa: é Deus te dando a oportunidade de ser curado. Então, quando vier um pai espiritual para você, ele vem na figura de Deus. Ele vem para curar você, para dizer que hoje, ou a partir da hora, do momento que você aceitar isso, você está sendo curado e a paternidade de Deus está vindo sobre a sua vida.
Deus está te abraçando, está trazendo cura para você, libertação, restauração e devolvendo o direito legítimo, a sua identidade legítima em Deus, em Cristo Jesus. Amém?